Amém, povo amado do Senhor. E aí, muito calor por aí, gente? Meu pai, eu estava falando com o pastor Paulo ali atrás, gente, vocês são guerreiros, viu, gente? Porque o congresso às 3 horas da tarde, com 38 graus, é só para quem está acima das nuvens, viu? Parabéns por você estar aqui. Podem se assentar, por favor. Nós vamos entregar, pessoal, para vocês a mensagem do dia. Lembrando que é a penúltima. Semana que vem finalizamos os sete estudos do seminário. Porém, nós vamos com um novo projeto para o mês de outubro em diante, tá, pessoal? Nós vamos dar uma aperfeiçoada nas questões do congresso e vou elitizar ele, ou seja, vou centralizar, mais certo, porque elitizado já está. Vou centralizar ele e aí nós vamos fazer... Bom, vou falar com vocês semana que vem ao certo, tá bom? E vai ser bonito aí tudo para um dia único do mês que a gente dedica no sábado, porque senão fica muita coisa. Eu comecei a observar nessa caminhada e realmente é puxado, né? O calor e tudo mais. E nós estamos para entrar no verão. Então nós vamos focar, vamos trazer um foco. De vez em quando, menos é mais, mas vai ser para você voar mais alto. Mas eu falo com vocês, fiquem tranquilos que o projeto não para. Amém? Então, fica ser boa notícia. Bom, mas alguém que não tem a lição do dia, as muitas orientações. Pessoal, se alguém não tem alguma outra lição, nós temos as outras 5 também, tá? Você pode pedir depois, ao término, nós vamos entregar para vocês as outras 5, para vocês terem também. E ali você poder participar, né? E ter guardado para vocês. Amém, gente? Prontíssimos para vencer? Então, graças a Deus por isso. E olha, tá 38 graus hoje, não sei a sensação térmica. Amanhã vai estar 40, viu? Só para dar uma animada. Não é? Uma coisa que não vai faltar para quem está com falta, se você for para fora, a vitamina D. Agora, se não for para fora, falta, viu? Essa luz aqui não dá nada. Vamos lá, pessoal, ao estudo. Ao nosso seminário do Congresso Águia, que vai vir aí para você de forma muito especial. Essa mensagem, não é porque tem escrito não, mas está de forma muito... cada uma delas na sua particularidade, né? Está muito especial. Né, Rutinha? E o calorzinho, Rutinha? Fora do normal. É agora que eles estão se apresentando o calor para a gente, né? Vamos lá, gente? Estão prontos? Você vê que já está sendo preparado o mar aí da Galileia, né, gente? Coisa boa. Vamos lá. Todo mundo preparado? Então, glória a Deus. As muitas orientações. Título da nossa mensagem de hoje, da multiplicação dos pães e peixes. Para quem tem fome, ele terá alimento. Para quem tem sede, ele também terá a bebida, o que mata a sua sede. E aí nada mais é como justiça, né? Divina. Vamos lá. Como já temos aprendido, Jesus fez muito mais do que se esperava pela situação que estava. Mas nesse momento que estamos passando, me chama a atenção para falar sobre as muitas coisas que ele ensinou naquele dia. Deve ter sido muitas mesmo. O que será que ele disse na ocasião? Quais foram as palavras ministradas que veio encher o coração de todos com uma fé tão poderosa para fazer parte de uma multiplicação daquela proporção? É claro, ele por si mesmo poderia fazer o que fosse necessário, mas para que nós sejamos inclusos nos seus feitos, é necessário que sejamos também o que, gente? Preparados. E aí vocês podem concordar comigo ou não? Todo preparo é gostoso de se ter? Todo preparo é bom de se passar? Normalmente, para a massa crescer, a primeira coisa que ela tem que fazer é dar uma apanhadinha, né, gente? Mas, de vez em quando, isso vai acontecer. Eles estavam num deserto, e não é um deserto do Saara da vida, não, né? Era um local árido, não tinha uma vida expressiva, claro, mas estava num local retirado, sem nada do que você pudesse se guardar e algo assim do tipo. Haviam ervas verdes, a Bíblia fala. Então não era um local assim, não era uma ambientação agradável para milagre, se fosse observar as condições do momento. Mas quando se tem Jesus, importa o local? Aí que está, não importa o local. Aí que vem um detalhe importante para nós, que nós vamos ver isso na lição no nosso dia de hoje. É dar atenção a essas muitas orientações que nós possuímos. E um grande desafio
é nós nos deixarmos ser adaptados, ou adequados, seria melhor dizendo, a essas conclusões que ele nos dá, daquilo que a gente tem que mudar, ou melhorar, ou e assim vai. Então vamos continuar aqui só para complemento. É necessário que também sejamos preparados, e nada melhor do que receber orientações de como fazer isso. Na tradução bíblica King James atualizado, uso muito ela, viu, para estudo. O mesmo versículo está da seguinte forma, o mesmo versículo, ó. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. Aí está em ênfase, está destacado aqui, ó. E sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Todos concordam que numa necessidade, você que está buscando que essa necessidade seja suprida, as orientações de quem entende é o que vai fazer a diferença. Né? Quem costuma observar o mercado, não adianta você só olhar o mercado num todo, mas também precisa saber como lidar com cada situação que o mercado está passando. Só saber qual é o melhor investimento não vai bastar se você não tiver um conhecimento da onde vai gerar e aonde esse investimento vai te levar. E é um conjunto todo, isso em cada área de cada um de nós. Certa vez, só para um exemplo, uma senhora chamou, uma jovem senhora, na verdade, ela era esteticista, e ela chamou para nós fazermos uma visita no local dela, eu fui junto com a minha esposa, e nós fomos lá, isso foi em São Caetano do Sul, na primeira cidade que passei pastoreando, e, bom, nós fomos lá, era um pouco retirado, era um bairro mais nobre, lá são bastante bairros assim, é muito parecido com Ribeirão Preto, só que muito pequeno comparado com Ribeirão Preto, né? Como se fosse um pouco um mini Ribeirão Preto, para vocês entenderem, só que é perto de São Paulo, isso que ajuda muito também. Uma cidade muito boa. Na época era uma cidade número 1 de São Paulo na renda per capita, para vocês terem ideia. Era 1.800 renda mínima per capita por pessoa naquela cidade. É uma cidade considerada rica. Mas o que eu quero que vocês entendam, o bairro era nobre. Então, um bairro nobre normalmente tem movimentação de muitas pessoas na rua? Bairro nobre não. O que faz, então, num bairro nobre, alguém abrir um local de estética, para que então aquilo se propague? O que vai fazer com que as clientes, mais são mulheres, na verdade, possam ir até aquele local, encontrar aquele local e fazer parte daquele local, se não tem movimento físico, humano, de uma forma grande, como um centro da cidade? Hoje é mais uma das coisas, uma boa propaganda, certo? E outra coisa, um bom tratamento, porque quem vai e gosta, fala para outro que é bom e pode levar. O boca a boca. Hoje em dia tem internet, hoje em dia tem patrocínio, isso e aquilo. Só que tinha um detalhe maior, nós fomos até lá, ela estava com um problema, era uma pessoa que tem se você sabe, tem uma capacidade para abrir uma clínica, tem uma capacidade. Aí você simplesmente vai lá, a primeira coisa e a gente nota mesmo, não tem como, a gente é crítico, para o lado positivo, não é um crítico do lado ruim, não. Primeira coisa, fachada. Ninguém sabe que ali é uma estética. Você entra, você sobe, já é difícil de encontrar. Segundo, o local que as moças deitavam para passar pelos procedimentos era um local onde que era profissional, porém, dentro sentando naquele local, aquelas cadeiras, sabe, especiais, tinha um rasgo assim, as espumas saindo. É um local de área nobre. Lógico, e a coragem para falar para a mulher que aquilo estava feio? Oração resolve, gente? Precisa de orientação ou não? É aí que precisa. Qual é o seu negócio? O Congresso Águia é empresarial, é esse o foco. Qual é o seu negócio? Por exemplo, nós temos alguns pastores que estão participando, isso é legal. O meu negócio é a igreja. Igreja é uma empresa sem fins lucrativos, mas eu tenho que focar o crescimento que vocês possuem, porque você crescendo, a obra de Deus cresce. É um exemplo pessoal para mim e para nós como pastores. Mas qual é o seu local? Qual que é o seu foco? Como que está aquele momento? Como que eu quero que as pessoas elas venham se eu não estou oferecendo o que elas precisam? Mas talvez eu não estou oferecendo, não é porque eu não sei fazer, ou é porque eu sou mal, vamos por assim, eu não gosto. É porque eu não tenho orientação. Então eu preciso de uma boa orientação. E o que Jesus fez num deserto escaldante, no bom sentido da expressão? A primeira coisa que ele fez depois de ter compaixão por elas, que é algo voluntário dele.
deu muitas orientações para aquele povo. Então, observe as muitas orientações. Não é só o pastor Vitor que está te dando em uma reunião de empresário. O Senhor, ele tem inúmeras dentro das suas escrituras, pessoal. E de vez em quando a gente fica um pouquinho perdido. Então é importante saber qual é a área. Olha, pode ser que eu não consiga oferecer ainda a melhor qualidade naquilo que eu faço, como aquela moça numa clínica estética, mas ela poderia pelo menos remendar aquilo de uma forma decente. Estou julgando agora ela, tadinha, ela nem está aqui para se defender. Mas estou falando assim, usando esse exemplo de anos atrás, que eu nem sei como que está hoje. Então eu posso dar um pouquinho do melhor, se eu não posso comprar uma nova, eu posso pensar em uma reforma, eu posso pensar em pintar pelo menos a parede que está com um buraco. Eu tenho que sentar, eu tenho que chegar naquele local. É um local que exige toque, né, gente? Ou seja, eu vou sentar, eu vou fazer isso, eu vou lá, eu vou lavar as mãos na pia, eu tenho que ver se como que está, então como que eu vou recepcionar? Se não for bom, qual é a garantia daquela pessoa que eu atendi voltar? E claro, qual é a garantia de ela falar para alguém que é bom? É importante isso. Então, orientação é muito necessária quando você tem muito dinheiro e quando você ainda tem pouco dinheiro. Olha o que acontece. Eu vou explicar isso aqui na mensagem de hoje. Continuando, depois da ênfase acrescentada. Ele tinha pressa de ensinar, assim como também devemos ter pressa em quê? E obedecer. Colocar desculpa a gente coloca se a gente não tomar cuidado. Ah, pastor, mas está muito caro as coisas. Exatamente. Por isso que é bom fazer pesquisa de mercado. Se for comprar, e se você precisa, compre da melhor forma, da melhor maneira. Se você não tiver condição, procure usado. Mas algo, de vez em quando, naquilo que a gente oferece, tem que mudar. Isso eu estou falando de um conjunto de quem já tem algo já a oferecer. Agora, quem vai construir, procure saber o que você vai construir. Quando for construir, tente oferecer do melhor possível. Vou te dar um exemplo pessoal que a gente acabou indo no mais barato e estamos tendo problema. Lembra que eu já levantei a oferta do todo? Por que o todo não veio? Levamos calote. Ainda bem que eu não paguei 100% ainda. O cara é mau. Está sendo gravado. Você é mau. Ele sabe que é, a gente está em contato. A gente contratou alguém que era mais em conta. Olha o preço que a gente está pagando aí. Aí o Guilherme aqui é profissional também. Procuramos, ele falou, pastor, e ainda o material que o homem trouxe é ruim, não é? E é um inferior. Vai, besta. Isso é para mim, tá? Agora. De vez em quando a gente cai nessa, gente. Faltou orientação, não faltou de eu buscar, porque Deus tem para dar. Eu estou me julgando, estou me culpando, para não falar que eu estou falando terceiro. De vez em quando acontece. Aí eu fico mal, eu estou até me justificando. Pastor, falou que ia ter. Exato, a gente foi lá e contratou o homem que não fez, agora a gente tem que ir atrás do prejuízo. Se tivesse orientação, talvez não teria abraçado a melhor, ou a, entre aspas, melhor oportunidade na nossa visão. Teria um negócio ali, paga um pouco mais, mas já estava ali, a gente já estava sendo beneficiado e teria feito. Então são coisas às vezes que a gente não percebe. Talvez a gente reforço, já nos achamos com conhecimento suficiente, mas na verdade Jesus nunca para de nos ensinar. Então fique sempre ligado nas orientações, assim como o mercado roda, assim a palavra de Deus ela vai permanecer a mesma durante todo esse tempo. Então ela continua dando a melhor instrução, não importa a época ou década que a gente esteja, né? É importante a gente estar ligado nisso, senão a gente perde. Assim como tudo na vida, né, pessoal? Vamos a continuar aqui. Então, usei um exemplo pessoal para dar e justificar. E aproveite e justifico, tá? Não é maldade, não. Levamos um calote. Mas vamos sair dessa de cabeça erguida, com certeza. Deus transforma a maldição em bênção, né, gente? Eu creio nisso, senão a gente para, né? O apóstolo Paulo foi alguém usado para abençoar muitas pessoas. Mas, conhecendo um pouco da sua trajetória, consigo entender que também foi uma pessoa bem instruída, dando para entender o porquê teve um ministério tão abençoado e produtivo. Veja o que ele mesmo disse em sua carta aos Filipenses. Eu gosto muito dessa passagem. Olha o que ele diz aqui, pessoal. Sei, isso eu gosto muito, estar o quê? Abatido. Vou fazer essa pergunta para vocês, homens de Deus e mulheres de Deus, que têm essa visão alongada. Você pode estar... eu falo assim de forma bem genérica e literal. Você pode estar abatido, mas a pergunta é, você sabe estar abatido? Porque de vez em quando a gente se abate, mas a gente não sabe como se abater.
E é interessante como Paulo ele fala aqui e expressa, eu sei estar abatido. Ai, a vida está tão longa, está tão difícil. Longa não, né? Está tão difícil, está tão dura. Tivemos a pandemia há uns anos atrás, vou falar assim porque esse vídeo fica gravado. Nem todos souberam estar abatidos naquele tempo, muitos acabaram entrando em depressão, medo, pânico, aquela coisa, porque ouviram muitas orientações erradas e acabam pagando um preço até hoje, alguns, na verdade. Então ficam presos. Se soubéssemos estar abatidos pelas instruções que o nosso Deus tem pressa a ensinar, muitos não teriam sofrido e, na verdade, teriam crescido ainda mais, porque era uma oportunidade boa para isso. Era só a gente dar atenção. Mas vamos continuar. Olha o que ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Por incrível que pareça, alguns, não todos, sabem estar abatidos, mas não sabem ter abundância. Na hora que ganha, some. Na hora que cresce, humilha. Não é não? Já ouviram o termo, eu gosto de estar por cima da carne seca? Não sei se alguém já ouviu esse termo aí. O que é a carne seca? Para mim é aquilo que vai no feijão, né? Na feijoada. Mas nem todo mundo entende assim. Todo mundo quer a hora que Deus vai honrar. Então eles não sabem estar em abundância. Talvez aprendeu estar abatido. Pegou no momento das crises, que normalmente a gente busca em crise, né? Não que seja uma regra, mas normalmente quando a gente tem um problema que a gente vai falar com Deus de forma séria. Quando não, a gente só faz aquela base bem comum. Não todos, tá? Pai, obrigado por mais um dia, me livre de todo mal, amém. Agora, quando está com problema, você faz até voto. Você chega e já muda, voltar todas as sextas-feiras na igreja, voltar todas as quartas. Por quê? Porque o marido está indo embora de casa, porque a empresa está falindo, então eu vou fazer. Aí depois que a empresa se levanta, o marido volta. Acabou agora a campanha? Deus deixou de ser Deus, é? Faz mais 7 semanas, mais 200 semanas de gratidão. Não para não. Mas a gente não sabe ter abundância. Então é bom ter instrução, porque foi o que Paulo disse. Eu sei estar o quê? Quem que será que deu instrução para ele, gente? Espírito Santo, né, gente? Ele continua nos instruindo, né? Então, sei estar abatido e sei também ter abundância. Olha o que ele diz. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura, como também, ele disse, a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Filipenses 4,12. No 13... não está na lição, mas é quando ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pela história, quando ele escreveu esse versículo, foi usado, na verdade, para citar e alguém reescrever para ele, escrever para ele, ele estava bem. Ele estava com abundância. Então, no momento da abundância, ele pôde explicar que ele soube também ter instrução para o tempo da dificuldade. Sim, ele disse que estava instruído, mas quais instruções ele recebeu? Não sabemos ao certo, porém com certeza foram pelas muitas vezes que parou em algum lugar retirado para receber as orientações que precisaria para passar tudo o que passou e sair como vencedor. Ele tinha uma convicção que ele podia tudo naquele que o fortalecia, porque ele sabia estar abatido ou em abundância. Ele tinha instruções. Jesus no deserto, a primeira coisa que a gente relata aqui, baseado no livro de Marcos 6, é que, depois de ele ter tido compaixão e curado a muitos, deu-lhes muitas instruções. Vocês concordam que, sem aquelas instruções, dificilmente ele poderia multiplicar pães e peixes? Foram muitas instruções, não foram algumas. Então ele recebeu, aquele povo, além de ser abençoado pelo pão multiplicado, eles foram abençoados pela palavra que o próprio Filho de Deus na terra deu. Então, se olhar no conjunto todo, gente, o que a gente está recebendo aqui? É uma pequena porcentagem, talvez, de tudo que ele deu e fez algo grande acontecer. Mas, para quem crê, pode mudar muita coisa. Pode fazer a gente ter uma visão aflorada. Pode fazer com que a gente entre no ambiente certo e faça acontecer, saia daquela mesmice que de vez em quando acontece. É gostoso a gente ver as pessoas evoluindo. Nós já tivemos membros, irmãos nossos, que já estão ampliando seu negócio. Isso é bonito de se ver. Não estão limitados somente a um. Se fosse olhar pela matemática, talvez nem precisava ampliar. Mas quando tem instrução, consegue. Veja que Deus não quer usá-los. Muitas vezes a gente está perdendo o que a gente tem, na verdade, de graça. Jesus está dando. Vamos usar isso a nosso favor, não é verdade? Aproveita que Ele é contigo.
Quais orientações tem recebido? Próximo parágrafo, pessoal. Nos últimos dias. E o que Deus tem falado ao seu coração quando está no culto ou quando participa de um devocional? São muitas orientações para falar a verdade. Dá para perceber que o Senhor não perdeu em nenhum momento tempo em ensinar, que estava, entre aspas, gastando seu tempo que era tão precioso e contado em ensinar um grande número de pessoas, e enquanto ele ensinava, já preparava algo maior para acontecer. Lembre-se, o Senhor não despede ninguém cheio de fé. Não faz sentido, ele dá fé e não fazer você usar. E sim faz com que todos vivam por ela. O justo vive do que mesmo? Da fé. Da fé. É muito importante. O justo vive dela, do que Jesus falou. É nisso que nos mantém de pé, né, gente? Porque se a gente olhar de vez em quando, não como regra, mas as situações do mundo, no geral, da vida, né? Aquela coisa toda, a gente vai viver de uma forma chateada. Vamos pôr assim, para não falar mal, pior do que isso. Mas quando você dá a atenção às orientações que o Senhor está revelando e mostra como e quando você pode agir, isso te alimenta no espírito e logo vai te alimentar no físico. Antes da multiplicação acontecer no natural, vocês observaram que a multiplicação já estava acontecendo no espiritual? Que orientações foram essas, gente? Coisas que ninguém foram para receber algo dele. Cura, sei lá, sua libertação, muitos foram curados, mas ele deu muito mais. A gente pode lembrar um pouquinho, que eu vou falar mais para frente, não faz parte desse propósito em si, mas quando Jesus subiu no barco para dar alguma palavra antes da grande pesca, de Lucas capítulo 5. Subiu e algo precisava acontecer. Então esse é o nosso Deus que faz isso acontecer. Não tem problema aqui, tem aqui outro. Eu tenho backup. Vamos continuar. Lembre-se que o Senhor não despede ninguém cheio de fé, e sim faz com que todos vivam por ela. Hebreus 10, 38. Tá? Que o justo vive da fé. Voltar para casa preenchido é o mínimo para aqueles que o ouvem. Próximo parágrafo, que é o último, tá, gente? Ele tem pressa em fazer você entender o seu propósito de vida. E não é porque perdeu o controle e o tempo está escasso. Não, ele é Deus. Criou tudo e sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim cuida para que você entenda todas essas coisas. E então, a partir daí, faça resplandecer a sua luz e glória dele, e a glória dele nasça sobre você. Isaías 60, verso 1. As muitas orientações dele naquele lugar deserto alimentou homens, mulheres e crianças. O que ele não fará por você e pela sua família, no seu emprego, ou onde colocar os seus pés? Se Jesus revelou coisas que não sabemos aquele dia, hoje ele vai revelar coisas que só você também saberá. Vocês creem nisso? Pega a visão aí que ele está te dando. Visão de águia, hein? A visão de águia é aquela que está lá em cima, é de cima para baixo, hein, gente? Não é de baixo para cima não, hein? Aquela que só quem está acima das nuvens consegue entender. Aproveite a oportunidade, receba dessas instruções divinas e seja alimentado. Aí deixa a mensagem para vocês, guardem que é de vocês para o céu, né, gente? O que hoje estamos precisando? Eu sei que são muitos os pedidos, são muitos os porquês, mas sabe que aquela instrução que você hoje precisa, talvez algo que está acontecendo, é o que vai fazer a diferença? Naquilo que você faz, no seu negócio que você faz. Né? Muitas vezes nós nos limitamos somente a um tipo de produção, não estou falando o que é, estou falando bem aberto, tá, gente? Sem dar nomes a objetos ou com o que a gente faz, mas de vez em quando a gente só se limita àquilo que aprendemos, mas na verdade tem muitas outras coisas que podem ser geradas, podem acontecer, né? São muitas as oportunidades que surgem, mas são poucas pessoas que aproveitam elas, sabe, aquilo que está faltando. Eu costumo ensinar de vez em quando, não sempre, né? Nas orientações, observe, quando você quiser criar algo, grande ou pequeno, observe a necessidade das pessoas e como que você observa estando no meio delas.
De vez em quando alguém vai chegar e falar assim, bem que podia ter algo assim desse jeito porque ia ajudar bastante. Você simplesmente pega aquilo como um ápice e você simplesmente coloca isso em prática. Poxa, se eu tenho a condição, talvez seja da sua área ou perto dela, e você simplesmente vai pegar aquilo e fala, poxa, eu posso criar isso. Eu posso conquistar aquilo. São muitos os porquês, pessoal, na vida. Mas a gente pode. O que hoje o que a internet está abrangindo é isso. Você observa e vê qual que está em alta. A gente que faz muito vídeo, por exemplo, eu tenho que estar sempre atualizando e vendo qual que é o vídeo que mais está vingando na hora. Cada aplicativo tem um tipo de vídeo que propaga, tem um vídeo que funciona em um que não funciona no outro. Eu tenho que sempre me desdobrar para dar 2 tipos de conteúdo usando o mesmo vídeo. São 2 números são aplicativos diferentes e são pessoas que, de certa forma, ainda que tenham 2 ou 3, mas um grupo de pessoas gosta mais daquele aplicativo, outro grupo de pessoas gosta mais daquele. E a gente tem que estar sempre atualizando. Gostaria eu de criar um aplicativo, mas eu não tenho esse hábito ainda. Mas quantos não conseguem e podem fazer algo? Podem criar algo, podem evoluir nisso, façam. Veja onde está a maior necessidade, pegue orientação sobre aquilo que você quer criar e faça. Né? É um desafio contínuo, mas seja uma mudança na área que você está buscando mudança. Comece por você, mostre que a sua ideia dá certo, fazendo acontecer. Dando certo, vai poder dizer, deu. Aí as pessoas vão falar o quê? Se elas verem resultado. Então é um conjunto, vamos fazer isso acontecer. E aí, claro, vai ter multiplicação, não vai? Lembre-se, viu, pessoal? É um detalhe importante de todo o processo da multiplicação. Semana que vem a gente vai finalizar as 7 lições falando sobre pós-milagre. Até agora a gente falou sobre o milagre. Nós vamos falar sobre pós-milagre. Quais foram os erros das pessoas pós o milagre? Quais foram as atitudes de Cristo pós o milagre? Muitas pessoas só estão buscando até um milagre. Só que o milagre é uma consequência. A vida continua. Se você quer continuar, tem que entender que não se limita a uma multiplicação. A multiplicação é só uma necessidade suprida. Tem o pós. E esse pós, muitos estão se perdendo. Então, quantos nós vemos hoje que estão em alta, mas daqui a um tempo, ninguém vai lembrar. Agora vai ter uns que vão continuar. Vai depender muito daquilo que você recebeu como orientação. Tá bom? Então, pegue o que Jesus está te dando, a multiplicação, desde aquele garotinho, que não sabemos a sua idade, normalmente quando fala de garoto na Bíblia, entre 10 e 12 anos, mas independente disso, desde aquele rapazinho que deu os 5 pães e 2 peixes, de quem ofereceu, de quem que foi o discípulo precursor disso, que foi o André, que levou para Jesus, desde o momento que Jesus ele confrontou eles, dizendo onde tem... comprem pão, deem pão, ele não falou para comprar, ele falou, deem pão para todos, aí eles viram a limitação, só tem 200 dinheiros, não dá para comprar para todo mundo, aí chega alguém e fala, tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Então, veja o conjunto de informação e faça isso acontecer na sua caminhada. Amém? Peguem essa bênção, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pessoal de casa, essa é a mensagem, que Deus possa abençoar a sua vida de forma muito gloriosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a verdade, né, gente? E Deus nos abençoe bastante.